Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula aqui do canal. Meu nome é Marcelo Denardi, sou idealizador do clubedapizza.net. Se é a sua primeira vez por aqui, eu quero te dizer que tenho muitas aulas completas sobre temas variados que são, ou podem ser úteis a qualquer dono de pizzaria. E para essa semana eu escolhi um tema muito específico. E a escolha desse tema foi a partir de uma postagem que eu fiz no Instagram e uma enquete que eu criei acerca dela. Eu fiz uma pizza na minha pizzaria e apareceu uma característica específica na massa dessa pizza, que eram bolhas queimadas. Aí eu fiz uma enquete para saber quantos donos de pizzarias ou pizzaiolos conseguiam identificar aquilo como um erro técnico. E a verdade é que quando eu só fiz a pergunta e não dei nenhuma dica sobre que aquilo seria sim um erro técnico, a grande maioria respondeu que a massa era perfeita e não tinha nenhum defeito, quando na verdade sim tinha erro técnico nela. Por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso porque com essa informação eu posso dizer que mais da metade dos pizzaiolos ou donos de pizzarias não conhecem todas as técnicas corretas para executar uma boa massa de pizza e não conseguem identificar erros e possivelmente quando os erros acontecem dentro da sua própria pizzaria não sabe corrigi-los ou nem sequer identificá-los. Aí a partir do momento então que eu dei a deixa, que eu escrevi lá e deu a entender que sim, havia um erro técnico, aí as respostas começaram a se alterar. Algumas pessoas começaram a responder que sim, haveria um erro, mas a verdade é que ninguém me respondeu especificamente qual seria o erro e o porquê ele estaria ocorrendo. Então, a partir disso, eu resolvi criar essa aula completa, que eu acho que é um tema bem legal e é um erro que deve acontecer com bastante frequência na pizzaria de muita gente. E eu já vi particularmente ele acontecer e eventualmente acontece dentro da minha pizzaria quando algumas coisas são modificadas. Eu não vou falar exatamente o que aconteceu, vou explicar mais no final do porquê que a minha pizza sofreu esse problema naquela foto em específico. E essas fotos que eu vou apresentar nessa aula são as fotos reais dessa pizza que eu fiz lá dentro da minha pizzaria. Então, iniciando o nosso estudo de hoje, bolhas queimadas na massa de pizza. Quais são as causas dessa característica? Então aqui, seguindo aos slides, primeiro eu quero que você compreenda esse sintoma, para não fazer confusão. Coloquei aqui nesse slide uma foto de uma pizza napolitana, que tem umas pintinhas pretas. Então existe uma sensível diferença entre bolhas pretas queimadas na massa da pizza e a característica almejada nesse tipo de pizza, que é de massa napolitana. Então eu coloquei primeiro essa foto para que você visualize e perceba quais são as diferenças, para não confundir o erro de uma execução técnica de um estilo de pizza específico como a napolitana. Combinação de fatores, para chegar a esse resultado de uma pizza napolitana, se nós ignorarmos as regras da tradição, existe toda uma tradição para se fazer uma pizza napolitana, mas se ignorar a regra e focarmos somente na característica que apresenta, como está nessa foto aí, essa massa vai ter algumas pintinhas pretas, ou o efeito que também é conhecido como Leopard Points. Então, o que são os Leopard Points? São essas pintinhas mesmo, pretas, mas que não são bolhas queimadas. Então, são essas pintas que são almejadas, desejadas e necessárias como característica para uma massa napolitana. E essa característica nesse produto é uma característica boa. E não tem nada a ver com o que eu vou apresentar a seguir nessa aula. Então é importante que você consiga compreender essa diferença. Para a gente chegar a essa característica dos Leopard Points, das pintinhas pretas desejáveis na pizza napolitana, é preciso combinar algumas coisas, E essa combinação desses fatores que trazem esse resultado. A combinação desses fatores, que são eles: maturação da massa, hidratação no ponto correto, uma hidratação alta, uma sova correta, um desenvolvimento correto de uma cadeia de glúten, a fermentação adequada, a temperatura certa de cocção, a utilização de uma farinha forte que vai conseguir suportar esse processo todo. Tudo isso são fatores que vão determinar se você chega ou se você não chega a esse resultado.
Então, a foto está na tela, tem um zoom aí na massa. Eu quero que você compreenda que o que eu vou mostrar a seguir não são os Leopard Points, e as pessoas confundem isso com grande frequência. Às vezes as pessoas postam no grupo, eu poderia ter postado em grupos de pizza aquela pizza, e eu tenho certeza que muitas pessoas iriam dizer que a massa está perfeita e seria uma massa estilo napolitana. Mas olha, presta atenção nos detalhes que ela não tem nada a ver com uma massa napolitana. Essa é a foto, tá? Antes de eu explicar os slides, essa é a foto real dessa pizza que eu fiz. Então note que a massa tem bolhas queimadas, tá? E são bolhas grandes, não são os Leopard Points. Então, ó, nitidamente essa característica não tem nada a ver com os Leopard Points, né? Que são os efeitos daquela massa napolitana. As bolhas são maiores, tem maior característica de queimada, e uma coisa absolutamente não tem nada a ver com a outra. Então nós vamos falar das causas teóricas e práticas, né, que fazem com que essas bolhas apareçam nas pizzas. Compreender a diferença então das causas teóricas e das causas práticas, tá? O que são as causas teóricas e as causas práticas? Causas teóricas são aquelas que você vai agora, se quiser, ao Google, a qualquer local de pesquisa, e vai encontrar material que fala sobre ela. Na teoria, né, explicando até às vezes cientificamente do porquê que elas ocorrem, você encontra. Só que algumas causas são práticas, são causas que não estão em livro nenhum, e essas causas elas são somente, né, conhecidas a partir de muita prática, a partir de experiência, a partir da vivência dentro desse ramo. Para que funcione dentro da sua pizzaria, né? Se você estiver passando por esse problema, para que você consiga solucioná-lo, eu vou mesclar nessa aula as causas para que você corrija isso de maneira efetiva. Então eu não vou me prender somente nas causas teóricas nem nas causas práticas, eu vou mostrar todas elas para que você tenha, né, conhecimento técnico suficiente para eliminar essa característica, porque ela não é uma característica técnica boa. Então é isso que quero fazer nessa aula para você, né? Explicar, mostrar e deixar você apto então a resolver esses problemas. Primeiro aspecto técnico provável para que essas bolhas apareçam, né? Embora não seja a causa mais comum, tá? Esse primeiro aspecto é provavelmente a causa mais difícil de ser percebida, tá? Estou falando da formação da cadeia de glúten. Então, esse primeiro aspecto que eu estou apresentando é uma primeira causa possível para essas bolhas aparecerem. E eu estou falando da formação da cadeia de glúten. Cadeia de glúten, então. Você trabalhar a sova correta da sua massa de pizza para desenvolver a formação da cadeia de glúten necessária para estruturar essa massa, tá? Isso daí é essencial para que você tenha um produto de qualidade e não tenha nele aspectos negativos como esse e outros que possam surgir. O glúten, né, ele é amorfo. O que é algo amorfo? Algo que não tem forma. Então, por exemplo, se você fizer um churrasco e reparar na carne, as fibras da carne, elas têm forma, elas têm direção, elas são todas simétricas, né? Já do glúten não, é uma cadeia toda assimétrica, toda sem forma. Por isso que nós temos que fazer, né, essa cadeia se formar da melhor maneira possível. A formação do glúten, né, se dá por uma ação mecânica. E o que é uma ação mecânica? É a sova. E ela precisa acontecer de maneira correta. Se você não sabe sovar a sua massa de pizza, você pode estar tendo, né, características indesejadas como essa e outras, ou pode simplesmente não estar aproveitando o melhor da sua massa de pizza. Características boas que poderiam surgir e não estão surgindo. Então, duas coisas ficam possíveis nesse caso. Esse desenvolvimento correto, né, forma dessa cadeia de glúten, né, ou seja, a sova correta, ela forma, né, a estrutura necessária para a nossa pizza, para a nossa massa de pizza, para depois ser aberta e se transformar na nossa pizza de verdade. Faz muita diferença. Por isso eu disse que é pouco provável, porque quase ninguém consideraria, né, que uma característica dessa poderia ser isso, tá? Não é o meu caso, eu vou falar dele, mas poderia ser. Por isso que nessa aula eu vou apresentar todas as causas possíveis. Significa que se esse efeito acontece, pode ser 1, 2, 3, 4, 5, até todas essas causas somadas. Então você vai conhecer cada uma delas, né? E ter então capacidade técnica de resolver o problema. O segundo aspecto, né, provável para essas bolhas surgirem
é diretamente a causa mais comum, né, que eu vejo por aí, que é falando da fermentação. Massas com baixa fermentação, ou seja, pouca atividade de fermento, seja ela causada por pouca quantidade de fermento, fermento fraco, né? E existe fermento fraco, ou até mesmo ambiente não propício para a propagação da levedura, terá como característica essas bolhas. Significa que se você não adequa, né, a fermentação da sua massa de forma correta, ou se essa fermentação não segue um padrão, né, e o padrão não é adicionar a quantidade correta de fermento e esperar o tempo certo, tá? Existe uma sensibilidade dentro disso. Essas bolhas podem surgir de longe, né? Isso é a causa mais comum para essas bolhas pretas, não é o meu caso. Então, a baixa fermentação, né, eu diria que mora 90% das causas desse efeito. Quando alguém me procura dizendo que a pizza está ficando assim, o primeiro aspecto provável que eu vou investigar é a fermentação, né? É o mais comum de ser encontrado, né? E com certeza é um dos primeiros aspectos que você também deveria verificar se esse problema estiver acontecendo na sua pizzaria. A solução para isso é a mais simples possível, né? É adequar a quantidade, qualidade ou até mesmo o ambiente em que a fermentação acontece. Então, pensa que fermento é um ser vivo, né? Uma levedura, é um fungo que se multiplica, se desenvolve e faz o trabalho dele, né? Então você precisa fazer com que essa atividade de fermento atinja o ápice, né? Atinja o ponto certo, de maneira certa. Significa que se você seguir uma receita sempre padrão vai funcionar? Claro que não, porque nós temos a própria influência do fator ambiente nosso, ou seja, a temperatura que nós temos. Verão é uma coisa, inverno é outra coisa, e também a qualidade do fermento. Citei que existe fermento fraco, passei por esse problema na minha pizzaria recente, troquei de marca de fermento e simplesmente minhas massas ficavam quase que assim. E era pela baixa atividade de fermento. Era um fermento mais fraco. Mais fraco significa ruim? Não. Significa que eu teria que ajustar a quantidade, ajustar o processo de fermentação para trabalhar com ele. E deu muita diferença da marca que eu estava acostumado. Então é preciso, né, considerar e observar esse segundo aspecto, que é sim o mais, né, causador desse efeito de bolhas pretas. Como terceiro aspecto, né, provável, vai começar a ter uma interligação de fatores, tá? A partir de agora. Ou seja, para cada aspecto que eu falar, ele vai nos remeter talvez a aspectos anteriores ou outros aspectos que vão sempre estar conectados uns aos outros. E eu estou falando, né, que quando a sova não resolve ou a fermentação não resolve esse aspecto de forma óbvia e pouco intuitiva, acontece a combinação do aspecto 1 e 2, tá? Basicamente é assim, ó. Às vezes a pessoa aparece para mim com essa característica, já recebi várias perguntas sobre isso. Aí eu falo, olha, dá uma olhadinha na sova da sua pizza. Aí a pessoa vai lá, faz a sova, desenvolve melhor, e faz tudo o que tem que ser feito e não some esse sintoma. O que a pessoa faz? Não faz mais o processo de sova, né, da maneira tão detalhada, aí passa a testar a fermentação e o efeito continua lá. Então, o que significa? Significa que a combinação desse aspecto 1 e 2 está gerando isso. Se ele não corrigir simultaneamente a sova e a fermentação, esse aspecto não desaparece. Então, a combinação desses dois fatores é sim uma das causas prováveis para que essas bolhas pretas apareçam. Tá? Então, nesse caso, precisa adequar a mistura, né, e sova da massa e também ajustar a fermentação dela. Como um passe de mágica, as bolhas desaparecem, tá? E quando eu falo de mistura e sova, sim, o ideal para se desenvolver uma boa cadeia de glúten é fazer dois processos. Um de mistura, dois de sova. Mas isso não é assunto para essa aula, tá? Cadeia de glúten, tá? Mais baixa fermentação. Então, a combinação daqueles dois aspectos. De tão óbvio, né? A combinação desses aspectos técnicos nos abre a visão para o próximo, que é de longe o menos intuitivo de todos, tá? E por pior que pareça, eu já soube de muitos pizzaiolos que ajustam a fermentação, depois ajustam a sova e não obtêm resultado, tá? Porque não sincronizaram ambos no mesmo teste. Então, testou lá a fermentação, testou a sova, não funcionou, faça as duas coisas muito bem feitas juntas para ver se o efeito some. Se ainda não sumir, partimos para a próxima causa provável, que é o quarto aspecto, né?
Agora entramos em algo, né, que pouca gente se dá conta, que é o descanso da massa. É comum quem acredita que o repouso da massa seja um tempo suficiente somente para a fermentação acontecer e que aumentar a quantidade de fermento seja uma saída para encurtar esse período. Descanso da massa, tá? Descansar a massa, além de permitir a fermentação, também proporciona melhor desenvolvimento da cadeia de glúten e dá início ao processo enzimático de degradação do amido. Isso faz com que tenhamos, melhores resultados característicos até chegarmos à discussão sobre o processo de maturação. Eu tenho uma aula completa aqui no canal sobre maturação, vou deixar aqui em cima no card para você poder assistir essa aula completa. Também vou deixar na descrição do vídeo para você ter acesso mais fácil. E não vou discutir o ponto de maturação de massa agora, porque não é assunto dessa aula. Eu só estou lhe dizendo que o descanso da massa, tá? Ele é diferente da sova e ele precisa acontecer para que o processo enzimático aconteça, para que essa cadeia de glúten se forme da maneira correta e também relaxe de maneira correta, de forma que você vai ter extensibilidade e elasticidade no ponto certo. Por quê? A cadeia de glúten é responsável por esses dois aspectos na sua massa de pizza. Se você tiver uma massa de pizza com baixa extensibilidade, quando você for abrir essa massa, tá? Seja da maneira que você preferir na sua pizzaria, ela vai ter uma tendência a rasgar. Tá? Então isso é baixa extensibilidade, pode ser uma sova incorreta, pode ser um descanso incorreto, tá? Tanto para mais quanto para menos. Pode ser vários fatores que chegam a isso, mas também pode gerar essas bolhas pretas aí. E se a gente falar de elasticidade é pior ainda, tá? Não é o assunto dessa aula, mas se você tiver uma massa com excesso de elasticidade, e o que é isso? É a capacidade dessa massa de retornar ao seu aspecto inicial quando submetida a uma extensão. Então, extensibilidade é quanto ela vai suportar, quando você esticar ela sem que ela se rompa. E já a elasticidade é o quanto que ela vai retornar ao seu ponto inicial depois de submetida a essa extensão. E a verdade é que elasticidade não é uma característica boa para gente, dono de pizzaria, porque dificulta a abertura da massa de pizza, porque faz a pizza encolher tanto fora, tanto antes, quanto dentro do forno, quanto no processo de cocção. Então são aspectos também que vão surgir, aspectos adversos provenientes do erro nesse descanso da massa de pizza. Então, se você testou efeito 1, efeito 2, tá? Testou o efeito 1 e 2 combinado, partiu aqui para o quarto, você precisa observar se o descanso da sua massa está suficiente, tá? Se o descanso da sua massa não estiver suficiente, bolhas pretas é sim um dos aspectos que podem surgir também como característica. Passando para o quinto aspecto técnico provável para esse problema ocorrer, é a própria farinha. E olha só como as coisas estão se interligando, Muito se fala sobre farinha forte, farinha de W alto, inclusive as importadas, as farinhas italianas, mas precisa ter a escolha certa de acordo com o processo técnico utilizado. Em geral, as farinhas fortes vão exigir mais tempo de descanso ou até mesmo de maturação para que essas bolhas não apareçam. E agora a coisa fica muito mais técnica. A farinha, então. Se você trabalha com curta fermentação, por exemplo, quando você utiliza uma farinha muito forte, com alto teor de proteínas, vários problemas podem surgir. E dentre eles, a bolha preta, Outros problemas com farinhas fortes demais em curta fermentação é o que eu acabei de falar. Excesso de elasticidade, baixa extensibilidade, e você vai encontrar muitos aspectos adversos e negativos de uma farinha muito forte se não trabalhar os processos corretos e a técnica correta para se trabalhar com essa farinha, com esse tipo de farinha. E se a gente falar do processo de longa fermentação ou maturação, como é mais adequado falar, uma farinha forte demais pode exigir mais de 24 horas para atingir o seu ápice e não sofrer problemas técnicos. Por isso não adianta comprar a farinha mais cara ou mais forte se você não tem clareza sobre como utilizá-la. E aqui nesse aspecto é exatamente o que gerou
essa característica na minha massa de pizza. A verdade é que eu trabalhava com outra marca de farinha e não encontrei ela no mercado, né? E aí tive que comprar uma outra marca que eu gosto bastante, que é uma farinha bastante forte. E aí o que eu fiz? Segui inicialmente o mesmo processo, a mesma receita, tudo igual, tá? Com essa outra farinha, e estão aí as bolhas pretas que surgiram na minha pizza. E sim, tá? O erro aqui, no meu caso, foi esse aspecto, foi a farinha. Por quê? Porque eu não adequei, né, todo esse processo meu, inclusive de maturação, para essa farinha que é mais forte, tá? Do que a farinha que eu estava trabalhando anteriormente. Então, esse erro meu não seria corrigido com fermentação, não seria corrigido com a sova, não seria corrigido com a combinação dessas duas técnicas, não seria corrigido com nada do que eu falei anteriormente, porque o problema, né, estava na farinha. Mas não que a farinha seja ruim, o problema está aqui, o processo, a receita, a maneira com que eu executei, né, utilizando essa farinha mais forte, deu esse resultado e eu precisava operar essa farinha de outra forma, como fiz e ajustei e resolveu o problema dessa massa de pizza minha. Sexto aspecto técnico provável para as bolhas pretas: a temperatura. Olha só que curioso, né? Esse aspecto eu aprendi totalmente na aplicação prática. Não tem livro nenhum que vai ensinar isso para você, tá? Adequar a temperatura da massa, além de evitar esse efeito indesejado das bolhas pretas queimadas, é também responsável por melhorar a padronização das nossas pizzas. E parece uma coisa muito besta, né? Geralmente esse erro técnico acomete quem trabalha com maturação e repousa as massas em ambiente refrigerado, tá? Embora um descanso correto para o tipo de farinha ideal, mesmo em baixa temperatura, ao entrar no forno, conceda, né, os bons resultados, basta o descanso não ser tão suficiente assim e a temperatura da massa ao entrar ao forno pode causar, né, ou causa essas bolhas pretas. Então, o que eu estou lhe dizendo? Que se você trabalha com processo de maturação, tira a sua massa da refrigeração, imediatamente abre ela e manda ao forno. Se tudo estiver bem correto, inclusive a sova, descanso, tudo que nós falamos anteriormente, fermentação, tá? Pode ser que você consiga bons resultados. Mas se alguma coisinha não está 100% ideal, tá? A temperatura da massa, quando ela for ao forno, vai gerar bolhas pretas e às vezes elas são mais feias do que essa. Então, o ideal para padronização das suas pizzas é sempre utilizar sempre a mesma temperatura de massa para mandar ao forno, tá? E parece perfeccionismo demais, mas a verdade é que isso vai facilitar vários processos na sua pizzaria. Estamos falando exatamente das bolhas pretas, mas tem muitas outras coisas atreladas a isso, né? Que vão gerar outras reações adversas, dificuldades que podem ser superadas através dessa padronização. Sem se aprofundar então nesse tema específico da temperatura, vamos considerar que, independente de maturar a massa ou não, o ponto ideal para o disco de pizza, né, receber a cobertura e ir ao forno é entre 20 e 25 graus. Abaixo dos 20, né, se todos os outros fatores não colaborarem muito, não estiver 100% correto, as bolhas pretas vão aparecer, sobretudo em massas mais finas. Então, por exemplo, na minha pizzaria as bordas são falsas, a pizza aberta à mão, né, deixando uma sobra um pouquinho maior de massa na borda, nos cantos, para que seja levantada a borda falsa. As bolhas pretas tendem a surgir mais quando a borda é recheada, quando nós abrimos ela mais fina e dobramos por conta do recheio. Aí, em massas mais finas, a tendência das bolhas pretas aparecerem são maiores quando a temperatura da massa não vai ao forno no ideal. E o último, né, aspecto provável, o sétimo aspecto, é a hidratação. E a hidratação da massa, ela só acaba sendo um aspecto técnico, né, para esse caso, porque ela vai gerar outro problema que vai nos remeter a um aspecto que nós já vimos, tá? Então, um aspecto puxa o outro. E a hidratação é isso, tá? Esse efeito acaba sendo indireto, porque na verdade a hidratação nos leva muitas vezes a um erro técnico citado lá no começo da aula, que é a fermentação. Olha que legal, tá? Se a gente hidratar demais a massa de pizza, ou seja, sempre que a gente aumenta a quantidade de líquidos na nossa receita, notamos uma sensível diferença na atividade de fermento. Se você não segue uma receita técnica e padronizada, né? E, por exemplo, decide
mudar de 50% de hidratação na sua massa para 60%, tá? Isso pode alterar completamente a atividade e a propagação do fermento, tá? Isso considerando a utilização da mesma farinha. Então, é importante que você perceba isso, tá? Na prática, se você altera a hidratação da sua massa, tá? Possivelmente você vai precisar ajustar o fermento e sua quantidade. Então é assim, o fermento, para ele ter atividade, seja ele seco ou o biológico fresco, ele precisa de água, tá? O que faz o fermento começar a se proliferar ou até voltar à atividade, voltar à vida, né? No caso do fermento seco, é a água, tá? Só que a água em excesso retarda o processo de fermentação. E não é excesso sendo algo ruim ou errado. Excesso é numa quantidade, né? Maior do que você está habituado. Então, por exemplo, se sua receita leva 30 gramas de fermento fresco, tá? Para 50% de hidratação, se você passar essa massa para 60% de hidratação, pode ser que esses 30 gramas, dentro da mesma temperatura de fermentação e tempo de fermentação, não seja mais suficiente para colocar a sua massa no ponto ideal de hidratação. E olha que curioso, as bolhas pretas voltam a acontecer. Então, na verdade, né, esse sétimo aspecto, que é a hidratação, está gerando problema de fermentação, que é um aspecto anterior. Só que se você não compreender que a hidratação faz isso, você nunca vai conseguir tecnicamente corrigir a fermentação e evitar com que esse problema aconteça ou corrigir esse problema se ele estiver acontecendo. Então é importante você entender que a massa da pizza é algo bastante sensível e não adianta você ir a grupos locais que tem pizzaiolos e pizzarias de sucesso e pedir a receita das massas de pizzas. Se eu te passar a receita da minha massa, provavelmente ela vai ser igual a milhares de massas de pizzas por aí. E talvez se eu te passar exatamente a minha receita, você não vai conseguir fazê-la exatamente como eu faço, porque o processo muda muito, tá? E o processo determina maiores características, tá? Em relação à sua massa de pizza do que a própria receita. Então, por isso é importante você ser técnico, você saber o que você faz com sua massa de pizza. Eu quis colocar essa observação dizendo que fermentação é um processo muito sensível. Nunca acredite que acertar sua massa uma única vez é suficiente para seguir sempre a mesma receita e obter o mesmo resultado. Dentre outras variações, a fermentação é a que mais sofre, tá? Isso é um assunto para uma próxima aula, é um assunto um pouco mais longo, já tem material no canal do YouTube, né, sobre fermentação, ainda tenho, pretensão de fazer uma aula mais completa, mas eu quero que você ponha na sua cabeça agora que, de repente você fez uma receita, ficou ótima e você vai fazer novamente no dia seguinte e não fica boa. Pode ser que o problema esteja na fermentação, mesmo que você tenha seguido a mesma receita fielmente. Imagina só, se nós analisarmos as regiões do nosso país, tá? Como poderia uma receita de pizza que funciona muito bem na região sul funcionar na região norte ou nordeste, onde é muito mais quente e um ambiente muito mais propício à propagação, né, da levedura, do fermento. Tá? Não há como achar que isso vai funcionar da mesma maneira. E o que nós temos de alteração é basicamente a fermentação. Então, fica essa dica, tá, para o final dessa aula, de que fermentação é algo extremamente importante e técnico para você aprender de cabo a rabo e dominar para que não dê problema dentro da sua produção, né, da sua massa e, pior ainda, do seu padrão de pizza. Se você está acompanhando essa aula no YouTube, né, eu quero te dizer que no canal do YouTube é onde eu publico as aulas completas, as aulas maiores, né? Então eu recomendo que você se inscreva no canal e acompanhe os conteúdos, porque eu realmente só produzo e posto conteúdo de valor, ou seja, aquilo que realmente é útil e tudo que é realmente tirado da vida real. Ou seja, eu sou dono de pizzaria e eu trago, né, da minha experiência de 10 anos como dono de pizzaria, todas as informações para vocês. E informações que vão desde produto até mesmo, né, informações de administração, de como gerir uma pizzaria, que particularmente é a parte que eu mais gosto.
porque hoje eu não sou mais o pizzaiolo da minha pizzaria, embora eu detenha, né, todo o conhecimento técnico e eu treine os funcionários, inclusive o chefe da minha pizzaria, para que siga, né, esses padrões. E hoje ele é uma pessoa que tem também, né, ele e eles, todos que trabalham lá dentro, têm conhecimentos técnicos muito completos a partir dessas experiências. Então, se você está no YouTube, é só se inscrever no canal. Se você não está vendo esse conteúdo no YouTube, tá? Você pode ir até o canal. O canal é Marcelo Denardi, clubedapizza.net. Você vai localizar, vai se inscrever e vai acompanhar todo esse conteúdo. Se você está no YouTube, né? Eu vou recomendar também que você me siga no Instagram, porque no Instagram é uma maneira de contato mais direta e algumas dicas, né, vivências mais comuns, mais rápidas, são publicadas ali. Não são conteúdos que vêm, né, originalmente para o YouTube. Então, para facilitar a vida de vocês, na descrição do vídeo do YouTube vai ter o link, né, não só daquela aula que eu prometi durante a gravação dessa aula sobre maturação, mas também o link do Instagram, para que você me siga e acompanhe todas as dicas. A minha pretensão com o projeto clubedapizza.net é reunir as melhores informações e propagá-las, né, ao maior número de donos de pizzarias e pizzaiolos possível, para que a gente faça desse mercado, né, de pizzas um mercado bastante sério, sólido, né, e oferecendo produtos de qualidade de verdade. Através do clubedapizza.net é possível, né, que eu faça todo esse conteúdo gratuito e conteúdos que às vezes não são gratuitos, como cursos, consultorias, enfim, tudo que eu faço através do clubedapizza.net, que vem transformando aí o resultado, né, de tantas pizzarias pelo Brasil afora, não só no aspecto técnico, né, de produto, mas também administrativo. Então é isso. Se você me conheceu agora, foi um prazer. Se inscreva no canal, acompanhe o conteúdo. E se você já me conhece, continua aí que muitas aulas ainda virão.